Fala pessoal, tudo bem? Queria novamente compartilhar uma reflexão com vocês e falar sobre o campo missionário hoje. O campo missionário hoje que nós temos no Brasil, ele é amplo, ele é aberto, mas eu quero falar de um campo missionário em específico, as chamadas as igrejas evangélicas do Brasil. Por que eu digo que é um campo missionário? O último censo demográfico que teve foi em 2010 e mostrava que nós éramos em 27 milhões de evangélicos. Hoje estima-se que nós já somos o dobro disso, 50 milhões de evangélicos. E até 2032, estima-se que nós vamos chegar em 97 milhões de evangélicos. Mas esse número ele é grande, mas esse número ele é assustador porque a grande parte desse número, a grande parte mesmo, eles não compreenderam ainda a mensagem central do evangelho. O que realmente o evangelho quer nos trazer como mensagem. Existe sim uma mensagem que é misturada com outras religiões e até mesmo misturada com a religião judaica, e isso traz uma confusão. E isso não sou eu que estou falando, diversos autores já falam isso há muito tempo, e autores que já morreram, que não estão entre nós, já deixaram obras sobre isso. Cito um dos autores mais respeitados atualmente, vivo, é o Tim Keller, o Timothy Keller. Ele vai abordar esse assunto em quase todas as suas obras, né? Gálatas para você, Romanos para você, e tudo ele vai tratar dessa metanarrativa do entendimento das boas novas de Cristo. Porque não é uma notícia nova, são boas novas, é uma notícia consolidada que teve um efeito e que esse efeito mudou a história da humanidade. Mas ele precisa ser entendido. Porque muitos tratam o evangelho hoje como uma forma legalista de mudar de vida, ou um conselho para que as pessoas melhorem o seu potencial humano. E o evangelho não se trata nada disso. O evangelho ele veio nos trazer a notícia de salvação de Deus em Cristo para o homem, né? Direcionado para nós. Mas se eu entender essa mensagem só como isso, eu acabo reduzindo o evangelho, até a nossa forma de evangelizar. Quando nós falamos para uma pessoa, Jesus te ama, eu estou usando uma verdade, não estou deixando de falar a verdade, só que essa verdade reduz o evangelho, porque eu não levei essa pessoa a entender sobre o que o evangelho se trata, sobre o que eu estou propondo nessa mensagem que Jesus me ama, porque se meramente eu falar para a pessoa que Jesus ama ela, simplesmente eu estou dando concordância para o estilo de vida que ela está vivendo no momento. Isso não vai causar transformação nenhuma. Muito pelo contrário, essa pessoa vai se autoproclamar um seguidor de Cristo, só que as suas obras, elas não vão condizer com aquilo que ela está professando. E por isso esse número estrondante, né, que a gente vê de crescimento dos evangélicos brasileiros. É porque a forma de evangelizar nossa está equivocada. Nós evangelizamos as pessoas pelo intuito de trazermos elas para o institucional, e quando elas entram no institucional, elas realmente não conseguem chegar ao pleno conhecimento do evangelho. E quando nós viemos falar das boas novas por completo, nós somos taxados de pessoas que estão contrárias a um sistema que já é existente. E, na verdade, não estamos contrários aos sistemas, nós só estamos tentando voltar àquilo que as escrituras estão dizendo. Eu tenho que mostrar para essa pessoa o que é o evangelho. Ela tem que entender a metanarrativa do evangelho. O que Deus quis falar para nós com Cristo morto na cruz? Será que as pessoas entendem que Deus ele é um justo juiz e que virá a ira de Deus ainda sobre os filhos da desobediência? Será que eles entendem que esse Deus não é só um Deus de amor, Deus te ama, e que existe um juízo final para aqueles que rejeitam o perdão de Cristo, para aqueles que não entendem o perdão de Cristo? As pessoas são evangelizadas hoje de uma forma muito prática, de uma forma trocada, né? Você vem para cá, você vai receber tal coisa, você faz tal coisa e você recebe tal coisa. Essa é a forma de evangelizar hoje. Essa forma está totalmente equivocada, porque as pessoas elas não entendem a mensagem central do evangelho, que é a reconciliação que Deus proporcionou ao homem em Cristo Jesus, por intermédio lá ainda do pecado inicial de Adão. As pessoas não conseguem entender a mensagem do todo e reduzem a mensagem do evangelho a bênçãos, a conquistas, a materiais, a viver essa vida aqui. Esquecemos do que é essencial e do que é necessidade. Nós colocamos a necessidade na frente daquilo que é essencial. Essencial é o evangelho,
e o seu perdão na cruz. A necessidade, o necessário é que nós venhamos a viver em meio a uma igreja, a um corpo de Cristo, só que elas não podem ser trocadas de ambos os lados. Porque se eu troco de ambos os lados, eu estou revertendo, eu estou fazendo o inverso da proposta do Evangelho, que é transformar primeiro nós que somos a igreja, o templo de Cristo, para que nós, a partir de uma transformação completa das boas novas do Evangelho, nós vivamos em comunidade. E não primeiro eu vivo em comunidade para depois eu tentar me transformar. Não é essa a proposta do Evangelho. De maneira nenhuma, Jesus e os apóstolos evangelizavam as pessoas para que elas entrassem em um clubinho institucional primeiro. Embora foi instituída a igreja, e lá o escritor de Hebreus, no capítulo 10, ele vai dizer, não deixem de congregar, como fazem muitos. Ele está dando uma incentivada, na verdade, nos irmãos daquela época, para que eles não deixassem de viver a vida comum de igreja. Mas a forma institucional, ela é necessária, mas ela não é essencial. Nós aprendemos que primeiro nós vamos à igreja para receber a bênção. E depois nós vamos viver a vida, a nossa vida secular. Nós já fizemos essa dicotomia, essa coisa dividida de viver o santo dentro da igreja e tudo que está fora da igreja é profano, não é santificado. Isso é uma inverdade, a gente não consegue enxergar isso na metanarrativa de Jesus e na cosmovisão cristã do Evangelho. Não tem como nós enxergarmos dessa forma. Porque Jesus, ele saía dos embates com os fariseus e ele ia comer na casa dos pecadores, ele conversava com publicanos, ele tocava em mortos, não é que ele transgredia a lei, isso é assunto para outro vídeo, mas é que Jesus, ele estava no meio dos lugares e não tinha santidade, ele não se contaminava, mas pelo contrário, ele santificava o lugar. Ele estava nos ensinando, na verdade, que nós hoje não nos corrompemos com as coisas do mundo, porque nós, no mundo, somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós santificamos. Antigamente, os nossos irmãos do Antigo Testamento, quando eles tocavam em algo impuro ou comiam algo impuro, eles faziam um ritual de sacrifício com animais ou qualquer outro tipo de sacrifício que a lei mandava na época, se apresentava diante do sacerdote, para fazer um ritual de purificação. Só que o nosso ritual de purificação foi Cristo na cruz, morto, ressurreto e vivo entre nós, hoje habitando entre nós. Então, nós hoje podemos andar no meio das pessoas, no meio dos pecadores, como Cristo fazia, além de não nos contaminar, não vamos fazer aquilo que eles fazem, nós vamos santificar aquilo ali através da pregação do Evangelho. Isso não foi entendido. E quando nós pregamos esse tipo de mensagem, acha que a gente está querendo tirar a moralidade das pessoas ou colocar as pessoas num ato pecaminoso. As regras, irmãos, as regras. Tem pessoas que falam, né, que algumas pessoas precisam de regras mais pesadas. Não em relação ao Evangelho. Não em relação ao Evangelho. Porque as regras, elas só ocultam aquilo que está dentro. Mas o Evangelho de Cristo, ele vai lá dentro, por isso que a Bíblia diz que ela faz separação entre alma e espírito, vai lá dentro e discerne todas as coisas e transforma de dentro para fora. Então, eu não preciso de regras humanas para servir a Cristo. Eu vou obedecer as regras de Cristo a partir do momento que eu me deparei com a mensagem do Evangelho, entendi a mensagem do Evangelho, eu vou começar a proceder como um cristão por amor a Ele, por gratidão a Ele e por conhecer a verdade dele na minha vida. E isso faz toda a diferença, isso vai mudar toda a ótica sua em relação à vida cristã. E aí você vai entender o que eu estou falando, que os evangélicos precisam ser evangelizados hoje, em sua grande maioria. A grande minoria foi a que entendeu o evangelho. Porque a mensagem do evangelho não é uma mensagem que muda, que dá conselhos para uma mudança. Você fuma, agora não fuma mais. Você mentia, agora não mente mais. O evangelho não pode ser reduzido a isso. Isso são consequências de uma nova criatura. Mas eu não posso reduzir a mensagem do Evangelho a isso, a dizer que Jesus te ama. Eu não estou falando uma mentira. Eu não estou falando que não vai existir uma moralidade depois, aquele que mente não mente mais, aquele que estraga o corpo não estraga mais, aquele que defraudava não defrauda mais. Eu não estou falando que isso não vai acontecer. Mas isso não são condições para o homem servir a Deus. Isso é, depois que o homem nasce de novo, ele começa a frutificar. Ele está ligado na videira e a partir da videira ele começa a dar fruto. É simples. O evangelho, ele é muito simples. Claro que eu não vou conseguir reduzir toda essa mensagem num vídeo de 10 minutos, de 10, 15 minutos.
Mas para vocês entenderem, a mensagem central do Evangelho não é troca comportamental, não é você parar de fazer coisas para tentar conquistar a bênção de Deus. Você tem que nascer de novo, para que você, nascendo de novo, você tenha fruto digno de um ser chamado de cristão. Porque até mesmo a palavra bênção, se nós não sabemos nem evangelizar, nós não sabemos nem o que significa a palavra bênção. Bênção, quando se fala num lugar hoje religioso, as pessoas já pensam em vida boa, em bênção financeira, casamento feliz. E não, nós estamos abençoados em Cristo. A aliança que Deus fez foi em Cristo. E a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós já fomos abençoados na cruz. Você quer bênção maior do que essa? Se você quiser bênção financeira, Deus está te dando sabedoria para você buscar um curso, uma faculdade, se aperfeiçoar na sua profissão e trabalhar. Essa é a forma coerente da Bíblia, segundo a Bíblia, de ser próspero financeiramente. Não tendo essas mandingas, essas coisas mágicas que trocam com Deus. Isso foi inventado pela religião e não o entendimento do Evangelho. Parece que a gente está numa busca crescente e gradual por bênção, como se Deus fosse fragmentando a bênção dele para nós, segundo a nossa moralidade comportamental. E, na verdade, Deus liberou tudo na cruz. Nós somos abençoados, estamos com Cristo, Cristo habita em nós, e a partir de agora a nossa visão muda totalmente. Eu já não vou receber bênção, eu estou abençoado. Eu sou abençoado em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas agora. A partir desse momento que eu entendo que eu nasci de novo para as boas obras, eu não faço as boas obras para tentar conquistar uma bênção de Deus. Esse não é o Evangelho, essa é a ótica de qualquer outra religião. Então, eu fiz esse vídeo curto para vocês entenderem um pouquinho de como nós devemos evangelizar o povo evangélico. O povo evangélico reduziu tanto o evangelismo, quanto essa palavra bênção, quanto a palavra evangelho. Eles reduziram as boas novas de Deus para tentar conquistar, para tentar alcançar, mas o evangelho não é isso. O evangelho é um novo nascimento, uma nova criatura, agora reconhecida em Cristo, abençoada em Cristo, que vive para as boas obras. Não faz boas obras para conquistar a Deus, mas faz as boas obras que já foi conquistado por Deus. Essa é a ótica do Evangelho. Se você quiser continuar vivendo na ótica da religião e tentar conquistar coisas diante de Deus, fique livre, você é dono da sua vida e eu não quero mudar a sua vida, não sou o Espírito Santo. Eu aprendi uma coisa nesses últimos anos, não sou o Espírito Santo, eu não mudo a vida de ninguém. Eu somente fui chamado para pregar o Evangelho de Cristo. Se a mensagem do Evangelho de Cristo não entra em seu coração, eu não posso fazer esse trabalho, porque quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. Um bom pastor humano é aquele que prega o Evangelho para as pessoas. Mesmo que a pessoa não queira esse tipo de Evangelho, que é o Evangelho de Cristo, que ela queira a barganha da religião. A nossa missão é pregar o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Valeu!